Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre a resposta de Deus na crise. Você já passou por crise? Você já teve uma situação inusitada na sua vida em que você precisava de uma resposta, precisava de uma direção de Deus, precisava, de algo para você tomar, digamos assim, uma decisão na sua vida, não é? Muitas vezes a gente se encontra numa situação, né, que a gente depende de uma direção de Deus para a gente tomar uma decisão, essa a nossa atitude, né? Muitas vezes a gente toma decisões sem a direção de Deus e aí a gente fica batendo cabeça muitas vezes, e muitas vezes a gente bota até Deus no meio, mas não consultou a Deus. Quando a gente consulta a Deus e dá errado, entre aspas, a gente fica com a consciência limpa, não é? Porque você fez o que tinha que ser feito, porém não foi da vontade dele, né? De acontecer como você queria, como você almejava, enfim, aquela coisa toda. Agora, quando a gente faz alguma coisa, tipo assim, comprar um imóvel, mudar de emprego sem a orientação de Deus, entrar num relacionamento sem a direção de Deus, né? Entra numa sociedade sem a direção de Deus, né? Entra até no ministério sem a direção de Deus, né? Tem pessoas que saem do ministério, vai para outro sem a direção e termina batendo cabeça, coisa assim desse tipo, sabe? Eu acho assim, quando a gente pede a direção de Deus, a gente fica, não é? Mesmo que dê errado, como diz a história, a gente fica tranquilo, né? Porque pediu a direção. Não deu certo, mas você fica tranquilo, porque você fez o que tinha que ser feito da sua parte e Deus fez aquilo que era da parte dele de não dar certo. Porque muitas coisas que não dão certo na nossa vida é porque Deus, ele quer o nosso melhor, né? E muitas vezes a gente não consegue entrar nessa dimensão, entender os propósitos de Deus. É isso que acontece, pessoal. Vamos embora. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para você assinar o canal e também ativar as notificações, tá certo? Vamos para a palavra. Minha Bíblia está lá embaixo, mas aqui a gente vai ver, né? Gênesis 21:16 diz assim: E afastou-se dali a distância, mais ou menos de um tiro de arco, quase 1 quilômetro, né? Meio quilômetro, vamos botar aí. Então, rompendo em choro, clamava, não posso ver morrer o meu menino. Deus respondeu aos apelos da criança e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu. Que tens tu, Agar? Nada receis, porque Deus ouviu o menino. Ali onde ele está, pega o teu filho e consola, porque os seus descendentes hão de constituir uma grande nação. Olha só, é muito interessante esse texto aqui, né? Quando Agar, ela precisava de uma resposta de Deus, seu filho ali com fome e sede, morrendo de sede no deserto, foi. Ela deixou seu filho e andou, digamos assim, quase meio quilômetro, foi. E ali ela se ajoelhou naquela areia quente, o sol causticante, e ela clamava. Clamava significa que ela buscou a Deus naquele momento de crise, né? Então a resposta de Deus vem na crise, resposta de Deus na crise, né? Muitas vezes a pessoa está numa crise, numa situação, em outra situação, passando por um problema, como a Agar aqui mesmo estava passando por uma situação muito difícil na sua vida. Ela foi expulsa da sua família, não é, por causa de problemas, de conflitos familiares entre ela e a outra esposa de Abraão e o próprio Abraão. A Bíblia diz que Abraão se perturbou, ficou perturbado, porque todo dia era uma situação. Aí Abraão foi e liberou, né, a Agar, aquela coisa toda, e quando ela chega ali, com sede, né, e tudo mais, aquela coisa toda, ela clamava, chorava, e disse: olha, eu vou deixar meu filho aqui e vou me afastar, porque eu não quero ver ele morrer não, foi. E aí, só que o menino era filho de Abraão, ele tinha aprendido os princípios, né? Ou seja, aclamar, confiar em Deus, tudo, aquela coisa toda. E o menino aqui, o texto é bem claro, Deus ouviu o clamor do menino, né? Aí o que acontece? Deus ouviu e logo na frente tinha ali uma fonte de água
E Agar tomou água com seu filho, e trouxe seu filho e tudo, aquela coisa toda. E Deus trouxe ali, claro, um livramento no meio da crise, né? Talvez você esteja passando por uma crise. O conselho que eu dou para você é: clame a Deus, porque Deus vai lhe responder, com certeza. Você não é filho de Deus? Deus vai lhe responder, com certeza. Agora, eu queria que você preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Quando você ora, você tem que entender que vai vir resposta. A resposta de Deus, ela pode vir por vários canais, através da palavra, através do Espírito Santo falando no seu coração, pode vir até através de um sonho. Deus pode usar até um jumento para falar com você, um pássaro, entendeu? Deus pode usar até uma pessoa que está, como Deus fez comigo faz pouco tempo, uma pessoa que estava catando lixo me chamou e disse: olha, você vai viver isso e aquilo outro. Só estava no meu coração, só sabia eu e minha esposa. Quer dizer, entendeu? Agora eu já vinha orando há muito tempo sobre isso e Deus usou uma pessoa catando lixo. Alguém diz assim: uma pessoa catando lixo, quando Deus quer, usa até um jumento para falar com você. Agora, se você não aceitar, aí fica difícil, né? A pessoa aceita um profeta de nome falar, né? Falar comigo. Se for uma pessoa humilde assim, uma pessoa catando lixo, isso aí não, Senhor. Deus usa quem quer, Ele faz como quer e você tem que entender isso, sabe? Entende? Então, a resposta de Deus na crise. Nós vemos muitas passagens, né, de pessoas que estavam na crise e Deus respondeu. Abraão, no capítulo 14, capítulo 15, ele passou por uma grande crise, e ali ele queria resolver por conta própria, Aí Deus disse assim: não vai ser assim não, disse, porque vai nascer um menino, uma criança, sabe? O herdeiro não vai ser o teu servo, vai ser o teu filho, vai ser o teu herdeiro, sabe? Então, muitas coisas a gente toma decisões próprias e Deus intervém. Feliz quando Deus intervém, né? Porque muitas vezes Deus nem intervém, Deus deixa a pessoa fazer o que ela quer, porque a cabeça dura, não tem sensibilidade espiritual para entender a vontade de Deus e faz e termina batendo cabeça. A gente vê lá em Gênesis também, 26 a 22, deu uma olhadinha por ali, que Isaac queria ir para o Egito. Deus disse: não, tu não vai para o Egito não, tu vai, sabe para onde é que tu vai? Tu vai ficar lá na terra, lá em Gerar, aquela coisa toda. E ele ouviu a voz de Deus e prosperou, né? O que acontece? Paulo, ele queria ir para Bitínia, acho que me parece que era Bitínia. Deus disse: não, tu não vai para Bitínia não, disse, tu vai para a Macedônia, entendeu agora? Então, a direção de Deus na crise, eu acho que é muito importante, sabe? Jonas, Deus deu uma direção para ele, não foi? Deus disse para ele: olha, tu vai para Nínive. Ele disse: oxe, vou nada, não vou para Nínive não. Pegou o navio e foi para, me parece que para Tarsis. Ele foi para um lugar bem longe, assim, uns 50 quilômetros de distância. Aí Deus causou uma situação, ele foi engolido por um peixe, e o peixe arrotou ele lá em Nínive, né? E lá ele teve que fazer a vontade de Deus, mesmo não querendo, mas aí foi o que aconteceu, né? Então, a direção de Deus na crise, eu acho assim, que nós temos que buscar a Deus na crise mesmo, sabe, pessoal? Porque Deus tem direção para o seu povo. Agora, muitas vezes a gente não quer a direção de Deus, né? Mas é isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.